Pronto, vamos lá para não perder mais tempo, né? Deixa os demais depois vão entrando. Esse computador está um pouco lento. Hoje tem algum problema aqui que ele está. Inclusive, na aula de quinta-feira, né? Que foi aqui eu enviei o vídeo. Peraí só um minuto. Deixa eu tentar mostrar aqui a tela. Na aula de quinta-feira eu gravei um vídeo e enviei ele como aula, né? Já que a gente não teve aula síncrona. Então não deu certo ter aula na quinta, eu fiz a gravação e postei lá para vocês assistirem. E aí eu expliquei a última parte desse material aqui, que é a parte que se refere a método de Brioufini, utilizando para função para polinômios, e em particular você usa o polinômio aqui no lugar de uma função f e vai ter que usar o esquema de Brioufini para p e para a derivada dele, o p'. Aí nesse vídeo que eu gravei, postei, eu fiz a explicação desse material e resolvi uns exemplos, né? Coloquei lá os exemplos e resolvi. Fiquei de enviar um exercício que eu vou, acho que digitar amanhã. E depois eu olhei lá o vídeo e vi que tem alguns probleminhas. Um aluno até comentou lá no vídeo que a gravação ficou um pouco travada, lenta, tipo assim. Enquanto a tela estava exibida, eu estava fazendo um cálculo e o cálculo não aparecia na lousa. Aí depois de alguns segundos ou minutos é que aparecia o que eu estava escrevendo na lousa. Eu acho que deve ter sido justamente um problema do computador, talvez. O processador deve ter dado algum problema, deixou ele lento e a gravação não ficou muito boa. Aí devido a esse problema, eu vou refazer algumas coisas, certo? Assim, reexplicar algumas coisas que estão lá nesse vídeo. Para quê? Para a gente encerrar esse material aqui. Aí com ele a gente encerra o capítulo de polinômios, certo? Aí a gente vai passar para um capítulo, que é o capítulo de matrizes, sistemas lineares, a parte que tem a ver com matrizes e sistemas lineares utilizando métodos numéricos, certo? Já tem mais gente aqui. Ok. Vou voltar aqui para a tela e vou tentar escrever aqui explicando. Então, espero que vocês tenham me ouvido, estão me ouvindo, e que vocês tenham assistido o vídeo da aula passada. Ficou alguma dúvida em relação à explicação? Porque assim, apesar desse atraso do vídeo que eu estou falando, se você estiver assistindo a aula com um caderno ali anotando, ou tiver pausado e olhado a explicação, dá para acompanhar. É um pouco mais difícil de acompanhar assim quando fica um pouco atrasado, mas dá para acompanhar. Eu vou tentar ver esse vídeo novamente, se tem como eu postar ele no lugar daquele, excluir aquele, postar esse mesmo vídeo de novo, né? Só que verificando se ele não dá esse problema desse travamento aí. Então, assim, para encerrar, refazendo um pouquinho o que está lá nesse livro, aliás, nesse vídeo, o esquema prático de Brioufini, que foi aquele que eu mostrei na aula da terça-feira passada, só que nesse caso aqui, a gente vai usar ele para um caso específico, certo? A gente viu que... Opa, peraí. Rapaz, tem dia que as coisas dão tudo errado. Hoje foi o computador que estava travando e eu não estava conseguindo entrar. Agora ele não está reconhecendo a caneta como caneta. Desse jeito fica difícil. Eu estou testando aqui, mas ele está, ao invés de escrever, ele está usando como se fosse um mouse, dando espaço. Deixa eu dar um truque aqui, deixa eu ver. Não, não, assim não dá.
Um minuto. Deixa eu abrir aqui a lousa digital para testar lá. Os problemas da tecnologia, né? Porque tem uma vantagem de você repetir as aulas, mas também tem esses inconvenientes. Quando a internet fica ruim, que trava, quando o aparelho dá algum problema aqui, esses problemas de conexão, ou problema de É memória. normal, acontece muito. É, só atrapalha um pouco. Deixa eu testar um pouco aqui para ver se o problema está sendo a caneta que não está escrevendo. Agora só faltava aqui também, ela não está reconhecendo. Será que foi o bico dessa caneta que acabou? Porque eu não usei ela antes. Ah, não, tá escrevendo. Agora eu tô vendo um delay aqui, um atraso no que eu tô escrevendo. É alguma coisa estranha. Ela não tá escrevendo no local que eu tô determinando aqui, ó. Ela tá arriscando aqui. Não sei o que é isso. Peraí, viu? Agora ela não tá com função de caneta. Deixa eu conectar novamente aqui a mesa. Enquanto isso, vocês podiam comentar, se quiserem aí, sobre o vídeo, né? Se vocês assistiram, se entenderam o esquema de Ruffini para esse polinômio. Eu não assisti, professor. E assim, a gente tem que ler essa parte para poder entender, né, o que a gente está fazendo. Não fica complicado dar sequência, né? Porque assim, tem que seguir uma sequência. As aulas estão lá para que vocês consigam fazer uma sequência. Mas na aula anterior, a do vídeo, o senhor já tinha falado, né? De Brio Rufino? É, eu falei, mas só que o vídeo ele fala mais para um outro caso, assim, é um caso geral, eu falei na aula passada, mas o vídeo foi gravado com a parte que eu falo sobre o esquema de Breuer-Ruffini para polinômios, porque assim, no caso do polinômio, tipo assim, o método de Breuer-Ruffini já é para polinômio, só que nesse caso aqui é um caso que a gente queria determinar um polinômio de uma divisão. A gente queria dividir um polinômio P por um Q e usava o método Breuer-Ruffini para fazer esse cálculo, né? Encontrar esse polinômio. Aqui eu fiz diferente, né? Uma mistura. É o teorema de Breuer, é o método de Breuer-Ruffini junto com o método de Newton. Certo? Então, a junção dos dois métodos, não só. É, tá dando um problema aqui, eu não estou conseguindo resolver. A caneta não está escrevendo, não está reconhecendo aqui como caneta. E eu não sei o que é isso. Estou achando que talvez tenha sido esse computador. Ele deve estar com algum problema. Já desligou e ligou de novo a mesa? Eu tirei ela, desconectei e conectei novamente. Mas eu acho que não é esse o problema. Eu estou achando que o problema deve estar no computador. A não ser que essa caneta tenha dado algum problema. Não sei se vocês veem que eu estou tentando riscar e só vai aqui pelo canto, ó, o canto direito. É como se ela não estivesse acessando a mesa. Eu risco aqui em partes da mesa e ela não vai. Não sei o que é isso. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já identifiquei. Eu acho que a mesa, eu tava colocando ela aqui no local errado. Espera aí, deixa eu ver. Era isso. Aí identifiquei o problema. Aqui é só um teste.
Era isso mesmo. Ela estava ao avesso aqui, é por isso que ela não estava conectando do jeito que eu. Aí quando eu clicava, eu acho que ela não estava reconhecendo que eu estava tocando no meio da tela. Deixa eu voltar aqui no texto só para ver se era isso mesmo. Fine. É, mas aqui ela ainda está com problema aqui no, nesse arquivo aqui, porque ó, tô escrevendo e ela não está reconhecendo. Aqui, ó. Ele está funcionando como se fosse um mouse. É, não tá complicado hoje. Fica mais difícil explicar sem a caneta, mas eu vou tentar. Que vai ser o jeito aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Já comecei a aula atrasado já. E a gente tá sem esse recurso. Então vou tentar usar aqui na mão, certo? Vamos lá. No esquema prático de Birolfini, a gente tinha um polinômio P, né? Aqui é na mão, vai ficar um pouco mal feito. É dividido por um polinômio aqui, né? Qualquer P coisa divide você por um fica trocando a tela. Escreve no outro X, lá e certo? É porque eu vou ver lá. Você tinha que dividir o polinômio x, p de x, pelo polinômio x menos alfa. Quando você faz isso, o polinômio que você encontrar aqui, ele tem um grau a menos que o p. É o polinômio q. Vamos dizer assim, q de x. Porque você tem um polinômio p que tem grau n, então esse q aqui tem grau n menos 1, já que esse tem grau 1. E aqui sobra um resto. Esse resto, ele vai ser um número, certo? Porque ele tem que ter grau menor ou igual que esse aqui, ó. Só que esse tem grau 1. Se ele tem grau menor que aquele, ele tem grau zero. Então, o grau zero é justamente um termo que é numérico, um termo independente. Então, o resto está aqui. Só que nós vimos que esse resto aqui, ele coincide, ele é o P aplicado em alfa. É o P aplicado em alfa. Então, o que é que acontece? O método de Brioufini, ele está querendo determinar os coeficientes de Q. É isso que ele está fazendo, esse Q aqui. Então, você vai colocar os coeficientes de A, aliás, de P, AN-1, AN-2, AN até a zero. Vai colocar o alfa aqui, aí você vai descer o primeiro aqui, que é o coeficiente líder, e vai fazer o seguinte, você vai pegar esse alfa, multiplicar pelo AN, que está aqui, que é o primeiro, e somar com esse que está aqui em cima. O resultado é esse aqui, o Bn-1. Aí você vai fazer a mesma coisa agora. Você vai pegar o alfa, agora vai fazer isso com o Bn-1. Vai multiplicar com Bn-1 e o resultado você soma com AN-2. Você soma e obtém o Bn-2. Aí faz de novo o mesmo processo. A alfa vezes o Bn-2 mais o próximo, que seria o AN-3, soma, encontraria o Bn-3. Você vai fazer isso até o último aqui, ó. Só que, quando você deixou os coeficientes do P até o A0, normalmente você faz o traço aqui, porque os coeficientes do polinômio Q, que é esse que você está querendo encontrar, eles são todos esses que estão aqui, ó, do B1 até o AN. Esse B0 aqui é o P de alfa, é o resto que ele está querendo. É o resto da divisão, certo? Você faz o processo, alfa vezes B1, soma com A0 e dá o B0, certo? Então, você tem aí o alfa vezes B0, B1, certo? Deixa eu tentar usar aqui a outra luz. O alfa vezes
o B1 mais o A0, isso é o B0. Quando você colocou aqui os coeficientes, é alfa, AN, tá, tudo tá esquisito. Essa caneta não tá com o toque certo. Tá com um toque um pouco estranho. AN, AN-1, AN-2, reticências, A1, faz o traço, o A0. Então, o último que você encontra aqui, que é o resto, ele é o B0, que coincide com o P de alfa, que é o que ele queria calcular lá. Então, você repetiu esse, então multiplicou esse com esse, soma com esse, dá o AN, aliás, o B, N-1. Lembrando que esse AN que você repetiu, ele coincide com o BN, eles são iguais. Você multiplica isso por esse, soma com esse. Ou seja, o alfa vezes Bn-1 mais o An-2 dá o Bn-1. Peraí, não. O Bn-2. O Bn-1 já encontrei aqui, é que eu não escrevi. O alfa vezes o An mais o An-1 dá o Bn-1. Então você vai determinando todos os coeficientes do B. O Bn, aí aqui encontrou o Bn-1, depois encontrou o Bn-2, até o último aqui, ó. O último você vai multiplicar o alfa, aqui você vai encontrar um B1, né? O alfa vezes B1 mais o A0 igual você encontra o B0. Você encontra todos. Então, os coeficientes do polinômio que você está procurando vai até o B1. Aí o B0 ele é o resto. Então quando você divide o P de x por x menos alfa, você encontra Q de x. Só afastar aqui um pouco. E o resto aqui que é o B0, que coincide com o P de alfa. Então isso aí a gente viu na aula de terça-feira passada. O que é que difere para o que eu fiz na aula que eu gravei? É porque o método de Brioffini ele vai ser mesclado com o de Newton, certo? O que que acontece? Vocês devem lembrar lá do método de Newton. O método de Newton ele constrói uma sequência, certo? Não deu certo de jeito nenhum. Que saco, rapaz. Então aqui, ó, lá no método de Newton você construir essa sequência. Vamos lá. O método de Newton fazia isso. Você tem um xk mais 1, que era dado através do xk, menos a função aplicada ao xk sobre a função f' aplicada ao xk. Isso aqui vai gerar uma sequência, né? Você vai começar lá com x1, aliás, você vai começar com x0, x1, x2, xk, xk mais 1. Isso aqui vai virar uma sequência. O que que acontece? Essas sequências, elas são números que convergem. Essa xk, ela vai convergir para um x barra, que é a sua raiz. De quem? Da f. Essa f que você coloca aqui. Tem uma função f, então vamos entender isso. Então, a função f, para que serve o método de Newton? Você quer encontrar uma raiz aproximada.
Você começa com um x0, aí constrói uma sequência. O x1 ele é obtido através do x0. O x2 usando o x1. E assim vai. O que essa sequência vai fazer? Essa sequência ela vai convergir para a raiz. O que significa ela convergir? Ela está se aproximando, né? Tipo, você tem aqui uma reta. Se aqui é seu x barra, seu x1 começou aqui, então o x2, aí o x3, aí vamos lá, o x6, sei lá. Aí vai ter um momento aqui que a sequência vai ficando cada vez mais próxima da sua raiz. Ela está convergindo. Lá numa disciplina que vocês devem fazer ainda, não sei, disciplina de análise, dependendo do semestre que vocês estão, já podem ter, alguns alunos já podem ter feito disciplina de análise. Outros não, vocês vão aprender sobre sequências e convergências, sequências convergentes. Então, o que é que acontece? Tem uma coisa que diz assim, uma sequência converge para um ponto A, aí se você tem aqui f é uma função contínua, a f aplicado à sequência converge para f aplicado em A, certo? Então, significa que a função contínua ela entra aqui na sequência e constrói uma sequência que se aproxima para f de A. Se A for uma raiz de f, isso aqui é zero. Então, você construiu uma sequência, quando você aplica f, vai para zero. Então, significa que f aplicado à sequência converge para zero. Certo? Por isso que essa sequência xk ela está gerando uma aproximação para a raiz de f. Então, o método de Newton diz isso. Aí, o que nós fizemos nesse vídeo é explicar sobre o método de Newton junto com o método de Brillouin. Ou seja, você vai fazer o seguinte, você vai calcular, usar o método de Newton para um caso particular. Nós vamos tomar essa f como sendo um polinômio. Que aqui no método de Newton, essa f é uma função qualquer. Usando a continuidade, o fato que ela tem a primeira derivada. Então você tem que, se você restringir a f a um polinômio, você está com um caso particular. Então toda vez que você pegar um f, esse seu f vai ser um polinômio. Aí o que é que tem a ver o método de Brillouin, o esquema de Brillouin, a ver com isso? Só para o seguinte, ele só vai ser usado para uma coisa. É porque aqui você tem a f e a f', certo? Então, como o p é um polinômio, a derivada dele vai ser um outro polinômio. A questão é que o método do Brillouin ele vai fornecer para você os coeficientes da f', certo? Utilizando um esquema prático. Tipo assim, você não precisa necessariamente saber a derivada de f', apesar de ser fácil, se a f é um polinômio, você pode determinar esses coeficientes usando o método de Brillouin, porque ele é usado para divisão de polinômios. Para você encontrar o coeficiente de um polinômio lá, que você está procurando. Deixa eu mostrar aqui no material. Vamos fazer esse exemplo aí, vamos olhar esse exemplo. Tem o polinômio p de x igual x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. Eu quero com aproximação de 10 a menos 3, ou seja, 0,001. Então, você vai usar a localização das raízes. Eu peço para estudar dentro do intervalo entre menos 3 e 3. Ele vai fazer, eu vou dar um x0 inicial, que é o 2. Escolher aqui um x0 inicial, que é o 2. E vamos procurar os próximos aproximações, que é o x1. Aí com o x1 você calcula o x2, depois calcula o x3 e assim vai. Quando é que você vai parar? Quando você encontrar um x índice k, tal que f aplicado a esse x, f de xk, ele seja bem próximo do zero, já que ele é uma raiz. Então, se ele é bem próximo do zero, ele tem que estar menor do que o erro que você pediu, certo? Então, mais ou menos aí que você vai fazer. Então, vamos lá.
que acontece? Lá no método de Brio-Ruffini, nós determinamos quem é o P de 2 através do método, né? Você já viu. Suponha aqui que tem o polinômio P de x. Ele está sendo dividido por x menos 2. Quando você coloca P de 2, significa que você está dividindo o P de x por x menos 2. Opa, esse aqui é um 2. Então você vai encontrar um resto aqui, que você já sabe que esse resto é o P aplicado em 2. Aqui é um polinômio Q, certo? E esse polinômio Q você já sabe como é que determina os coeficientes dele usando o método de Brio-Ruffini. Tá aqui. Então vamos lá. Quem era o polinômio P? Olhando para ele aqui, ó. É 1x ao cubo, 2x ao quadrado, menos x, menos 2. Então os coeficientes são 1, na ordem, 1, 2, menos 1 e menos 2. Então, 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos colocar aqui, ó. Estão vendo aqui nesse quadradinho, que é o esquema prático. O nome é esquema prático porque é como se fosse um desenho, um esquema que você faz para deixar aquela divisão mais fácil de você enxergar, né? Porque senão você teria que fazer assim, Bn igual a n. Bn menos 1 é igual a alfa vezes Bn mais a n menos 1. Você teria que estar recorrendo... Opa. Desculpe. Aquela expressão. Você devia estar recorrendo àquela expressãozinha que a gente fez, onde determinou todos os Bn usando essa formulazinha. Mas o esquema prático é justamente para você não ficar dependendo de decorar essas expressões, nem ficar calculando várias vezes. Você pode fazer de uma vez só, mais simples. Então ele quer calcular o P de 2. Vamos lá. Aí você repete os coeficientes do P, que é 1, 2, menos 1, menos 2. Aí o 2, que é o P de 2, que é o que ele quer, né? Esse 2, então ele está dividindo por x menos 2. Você põe o 2 aqui, tá aqui. Então repete o primeiro coeficiente, que é 1. Tá? Aqui você repetiu. Você vai fazer o quê? 2 vezes 1, 2. E soma com o que está aqui. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Como é que você determina o próximo? Mesmo jeito. 2 vezes 4, 8. Com menos 1, dá 7. 8 menos 1, 7. De novo, 2 vezes 7, 14. 14 com menos 2, dá 12. Parou aqui. Então, quem são os coeficientes do Q? Se a gente estiver procurando o Q, embora eu não estou interessado aqui por enquanto nessa expressão do Q, mas eu vou colocar ela aqui porque só para vocês saberem que o método de Brio-Ruffini ele encontra os coeficientes do quociente, certo? Então vamos lá. O 1 aqui é o coeficiente líder, então x. X elevado a quanto? Ora, o P tem grau 3, se dividir por 1 de grau 1, então tem grau 2. Mais 4, 4x, mais 7. Lembrando que se por acaso você tem aqui o coeficiente líder x2 e aparecesse um zero aqui, porque naquela posição do grau que ele identifica, não teria. Suponha que no lugar desse 4 aqui fosse um zero. Então seria só x ao quadrado, aí o termo x não existiria e teria o 7, seria x ao quadrado mais 7. Mas nesse caso aqui a gente tem o termo do x ao quadrado, o termo do x e o 7. Mas o P de 2, que é o que a gente está interessado, que é o que ele pediu aqui para calcular, ele é o último termo que sobra ali. Então, o P de 2 você não precisa nem aplicar. Opa, isso aqui está parecendo um 3. Um 2. P aplicado no 2, ele é esse número que sobra aqui, ó. Então, é 12. Se você pegar, você pode substituir no polinômio. X ao cubo mais x ao quadrado, né? Menos 2x
menos x menos 2. Aí você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Certo? Vai ver que vai dar o mesmo resultado. Aí ele mescla o teorema de Briouf-Fini com o de Newton, porque você vai precisar fazer o cálculo x1 ainda. Nós não fizemos isso, nós estamos apenas determinando quem é π de 2 e quem é π' de 2. Por que nós estamos fazendo isso? Porque se você for usar o método de Newton, você sabe que vai começar com x1. Quem é o x1? É o x0 menos π de x0 sobre π' de x0. Como eu não sei quem é o x1, então você vai escrever x1, vai escrever sem a caneta é muito ruim. O x0 é 2, então você vai estar calculando isso aqui, 2 menos. O que nós fizemos foi calcular o p aplicado em 2. P aplicado em 2. Então nós encontramos lá, a gente viu que deu 12, né? Vamos agora determinar o p' aplicado no 2 também. Quando você tiver todos esses elementos, aí você encontra o x1. Nós não estamos determinando o x1, apenas o p de 2 e o p' de 2. É o que está aqui, ó. A gente usou o método de Briouf-Fini nesse caso apenas para determinar eles. Não foi para encontrar o x1. Como é que você faz? É a mesma coisa. Esse mesmo 2 você bota aqui do lado. Aí agora você repete esse coeficiente aqui, que é 1. Repete. Aí faz a mesma conta. 2 vezes 1, 2. Mais 4. Aliás, 2 vezes 1, 2. Mais 4, 6. 2 vezes 6 é 12. Com mais 7, 19. Aí você pode me perguntar, professor, eu não posso fazer agora o 2 vezes 19 e somar com 20? Não, por quê? Porque o P' é um polinômio de grau 2, não é isso? P' Sim, que é é a um polinômio derivada, de né? grau 2. Então aqui você tem três termos. Um para o grau 2, um para o grau 1 e um para o termo independente. Tá certo? Ah, mas no outro tinha o 12. No outro tinha o 12. E o 12 era um termo separado, né? Não era isso? Então, o que é que acontece? Vamos voltar no polinômio. Quem é o pelinho aí? Deixa eu só escrever ele aqui na lousa, porque fica ruim de eu estar escrevendo assim. Deixa eu apagar aqui a lousa e fazer essa conta aqui, porque fica melhor. Ali fica muito lento estar escrevendo com o dele. O polinômio p de x, ele é x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x menos 2. O P' de x seria 3x ao quadrado mais 4x menos 1. Certo? Esse é o P'. Lembrando que os coeficientes que a gente encontra aqui, eu falei até uma bobagem agora. Vou consertar o que eu falei. Eu estava dizendo assim, por que que para aqui? Aqui seriam os coeficientes de x quadrado. Não, não, desculpa. Porque eu estou misturando. A culpa é minha. Eu olhei para o Q e olhei para cá. Não é isso. E esses termos que estão aqui são os coeficientes de Q, certo? De Q. No caso, nós estamos dividindo o polinômio P' por x menos 2. Por isso, nós estamos calculando o P' aplicado no 2. Toda vez que tiver um polinômio aplicado num valor, é porque ele está sendo dividido por x menos esse valor. Então, se é o P' aplicado em 2, né, se esse P' aqui é aplicado em 2, então nós estamos aqui com o polinômio P' aqui em cima, dividido por x menos 2. E o que nós encontramos vai estar aqui, que vai ser um Q. Só que eu usei Q já para esse de cima, então eu vou usar um Q', certo? É um segundo quociente. Vamos analisar agora o grau dele. O P' é um polinômio de que grau? Tá aqui, ó. Ele é derivada de um de grau 3, ele é um polinômio de grau 2.
Ora, aí eu vou dividir esse polinômio de grau 2 por um de grau 1, que é x menos alfa. Então, o polinômio Q' que eu encontro, ele tem o x alfa, que no caso é 2, certo? Então, se esse tem grau 2 e esse tem grau 1, quando eu dividir, o Q' vai ter que grau? Qual o grau do Q'? Né? Exatamente. Então, se ele tem grau 1, ele só pode ter dois termos. Ele vai ter um termo que acompanha x, mais o termo independente. Por isso que a gente parou ali. Eu tinha falado uma bobagem em Aí, relação... no caso 19 É, é e o é o, é resto, o, né? é o resto. O 19 é o resto. Então, o polinômio Q', no caso aqui, se nós estivermos querendo escrever a cara dele, seria o Q' de x. Como os coeficientes lá foram 1 e 6, né? Ó, voltando aqui. Nós fizemos a divisão. Deu 1, 6 e o resto que é 19. Então, se é 1 e 6, então aqui é 1 vezes x mais 6. Esse foi o nome. E o resto deu 19. Então, se você dividir esse polinômio por esse, vai gerar esse Q' aqui, que é x mais 6, e vai acontecer de o resto ser 19. E esse resto, ele coincide com esse polinômio que está aqui aplicado nele. Então, é o P', nele que eu ligo é esse 2 aqui. 2. O P' de 2 é o 19, certo? Então, vamos aqui. Então, você encontrou o 19. Aí, agora sim, você calcula o x1. x1 é 2 menos P de 2 sobre P' de 2, que é 19. Então, deu 1,3684. Pronto, aí você vai... Quer saber se eu vou parar no x1. Como é que eu sei? Aí você faz isso aqui, que é aquele esquema que eu expliquei no outro vídeo. De tira dúvidas. Você pega o x1 menos x0 sobre x1. O resultado deu 0,4616. Aí você compara com o seu erro que você quer, seu epsilon. Eu pedi um erro de epsilon igual a 10 a menos 3. Esse número aí é maior, porque 10 a menos 3 é 0,001. Então ele é maior. Então você vai ter que precisar fazer o método mais uma vez, que é o x2. Então o x2 você vai fazer isso. Então ele é o P1, aliás, o x1 sobre P aplicado em x1 e P' aplicado em x1. Então você vai fazer o mesmo esquema. Aqui em cima você coloca o 1, o 2, menos 1 e o menos 2, que são os coeficientes do P. Agora, o número que você vai colocar aqui do lado é o que você vai dividir. No caso, você está aplicando o P no x1. E o P, aqui é P de x1 e P' de x1. Não tem esse linha aqui não, foi um erro de digitação. É o P aplicado em x1 e aqui P' aplicado em x1. Como vocês já sabem, é o equivalente a dividir o P por x menos x1. X menos... Aí o x1 outro era um número inteiro fácil, que era o 2. Agora vai dar 1,3684. Então, o cálculo agora vai ser um pouco mais chatinho, porque vai precisar ter casas decimais. Então, aconselho você ter uma calculadora e fazer essa conta. Como é que você vai fazer a conta aqui? Você vai descer o 1, do mesmo jeito, você vai descer o 1, vai multiplicar o 1,3684 por 1 e soma com 2. O resultado está aqui. Agora vai multiplicar esse por esse, soma com menos 1, o resultado está aqui. 1,3684 por 1 por esse, soma com menos 2, o resultado está aqui. Que vai ser quem? Esse aqui é o P, esse aqui é o P, linha, aplicado no x1, que é aquele número ali. 1 ponto... É normal, né, professor? É o P normal, desculpa. O P linha é o de baixo. P3684. Então, você encontrou aí o P aplicado no primeiro. Você já sabe como é o método. Então, você vai fazer agora a mesma coisa para encontrar o P'.
Então vamos lá, você repete esse, desce um, aí 1 vezes esse, mais esse daqui, dá esse. Aí 1,3684 vezes esse, mais esse, dá esse aqui. Você só precisa ficar atento para não fazer o último, porque sempre vai ter assim, ó. Vai ter no último aqui, a casa vai se deslocar para a esquerda. Se esse aqui já é um resto, o outro resto não vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque o polinômio vai ter um grau a menos, então ele tem que ter um termo a menos. Você tem que passar para cá, para o termo à esquerda. Caso fossem termos, fossem polinômios muito grandes, né, você teria vários coeficientes, mas sempre vai obedecendo essa lei. O da direita aqui, o último é o P aplicado e o de baixo aqui é o P'. Aí você encontrou. Aí é só substituir. Então, quem é o x2? x1 menos P de x1 sobre P' de x1. 1,3684 menos 2,9390 sobre 10,0911. Subtraiu, fez a conta toda aí, deu 1,0772. Aí você faz a mesmíssima coisa. Pega o x2 menos o anterior, que é o x1, sobre x2. Faz a conta, deu 0,2703. Compara com o epsilon. É maior? Se for maior, então você continua. Pronto, não vou mais fazer, porque vocês já entenderam agora o que é que tem que ser feito. Você vai ter que fazer esse processo mais vezes, até encontrar um erro que seja menor do que o epsilon. Nesse caso aqui, eu Toda tive. vida tem que fazer assim. Sim, para você saber se você encontrou a raiz aproximada. No caso aqui, a minha raiz aproximada é o É a x5. quinta vez, né? A quinta. É o quinto iteração. Ou seja, a gente chama de iteração. Cada passo desse é uma iteração. Então, na quinta iteração, você encontrou o 1,0000. Isso porque eu coloquei 4 casas decimais. Não significa necessariamente que aqui são 4 zeros. Pode ser que depois desses 4 zeros tenha um 1, 2. Não é quer dizer que o número é exato, certo? Olha, nesse anterior aqui, eu encontrei o 1,0000, mas quando eu coloquei na subtração com x3 sobre x4, não deu menor do que o epsilon, certo? Aí o x5, né, eu acho que se a conta estiver correta, ele coincidiu com o x4. Aí você pode perguntar, mas por que não serve o x4 se é o mesmo número? Bem, você pode ver que é o mesmo número, mas você precisou fazer 5 iterações para poder chegar, e nela é que você consegue o menor erro aqui, e é menor do que o epsilon. Então, como o critério de parada foi satisfeito, a raiz aproximada é 1,0000. Porque eu pedi com 4 casas decimais, mas se eu tivesse pedido com 5, 6, pode ser que esse número aqui seja 0,0001, 2, tem algum um coeficiente aí. Então significa que esse 1 aí, ele é uma raiz aproximada desse polinômio P. Ó, se nós pegarmos aqui o P e aplicar nesse 1 ponto, tá tudo louco hoje. É um desenho que eu faço e vira um zero. Se você aplicar nesse polinômio, vai ficar 1,0000 ao cubo mais 2 vezes 1,0000 ao quadrado menos 1,0000 menos 2. Vamos imaginar isso como se fosse um 1 mesmo. Se fosse 1, ficaria 1 ao cubo mais 2 menos 1 menos 2, que é uma raiz, né? 1 mais 2, 3, menos 1 com menos 2, 3, dá zero. Então, 1 é uma raiz aproximada. A questão é que nesse processo, dependendo das casas decimais que você pediu, você não encontra um 1 exatamente, porque nós estamos em cálculo numérico, então a gente trabalha com aproximações. Como o x4 ou x3, todos os anteriores eram números com casas decimais, o x5 também vai ser. Mas perceba que se o 1 é uma raiz real, que a gente já sabe que é, a aproximada que nós vamos encontrar teria que estar muito perto do 1. Por isso que se você fizer 5 casas, 6 decimais, sei lá, daria 1 ponto. Vou colocar aqui 4 zeros, suponho que depois tivesse um 1. Quando você subtrai isso pela raiz que você conhece, ó, 1,00001, quando você subtrai isso aqui, você vai encontrar um resultado muito próximo, né? É, vamos colocar assim, muito aproximadamente zero, porque vai ser um número muito pequeno. Vai ser 0,00001. Nesse caso aqui, né? E você faria assim, 1,00001 menos 1,00000, que no caso é
o número que a gente tem. Então, daria 4 casas decimais e um 1. 0,0001, que é menor do que 0,001. Tem um zero a mais, né? Então, você satisfaria o que você estava procurando, certo? Então, assim, o método de Brio-Ruffini ele só foi usado para você determinar o P aplicado ao alfa e o P' aplicado ao alfa. O resto é o método de Newton, certo? Então, você já conhece. Então, é o método de Newton, não tem o que fazer, tá certo? Então, assim, qual é a minha sugestão? Essa explicação que eu estou fazendo hoje é a mesma explicação que eu fiz no vídeo que eu gravei na terça-feira. Então, basicamente, eu acabei dando duas aulas iguais. Só estou fazendo isso porque no vídeo que eu gravei, só depois eu fui ver. Eu não sei se foi problema no YouTube quando eu postei, porque eu tinha gravado ele e não assisti o vídeo inteiro antes de postar, né? Às vezes eu gravo o vídeo, aí eu assisto e depois eu vejo se tem algum problema, se eu preciso fazer alguma edição no vídeo, né? Cortar alguma coisa ou melhorar alguma coisa. E depois é que eu posto. Nesse caso específico, eu gravei, e quando terminou a gravação, o vídeo ficou salvo e eu já fui automaticamente postando. Quando eu fui postar, aí foi que eu percebi, depois que um aluno comentou lá, que o vídeo tinha ficado com um atraso. Inclusive, no finalzinho do vídeo, ele encerra como se o vídeo acaba como se eu tivesse no meio de uma explicação. É porque eu acho que foi um erro na gravação. Então, é por isso que eu estou repetindo aqui a explicação. Aí talvez eu não consiga postar o vídeo que foi feito quinta, né? Esse aí que tá com problema, da forma correta. Porque se o problema tivesse sido na gravação, ele vai, se eu postar novamente, vai aparecer o mesmo problema. Aí eu achei melhor repetir a explicação aqui. E também desconfiei de que alguns alunos não iam assistir esse vídeo. Embora eu pedi que assistissem, porque você tem que seguir as aulas, tem que seguir o processo. Inclusive, eu já falei para vocês que vamos fazer uma avaliação no finalzinho, lá no finalzinho da disciplina. E se o aluno não estiver acompanhando, essa avaliação vai ter um peso maior. Então, é bom que fique acompanhando, porque assim a atividade vai ser uma atividade fácil, vai ser feita na hora da aula, mas o aluno precisa estar acompanhando para saber o que, é que eu estou fazendo aqui. Certo? Porque não adianta vocês se enganarem, ficar assistindo às aulas, copiando a atividade de colega ou de alguma outra pessoa que resolve e manda como se você tivesse feito para passar, aí você está sendo se prejudicando, porque além desse período de pandemia as aulas não serem iguais às aulas presenciais, se você ainda for negligenciar a disciplina, é como se você tivesse passado esse período todo sem estudar, então vai arcar com algum prejuízo mais para frente, certo? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Não, né? Beleza, então eu vou aqui parar a apresentação, eu vou só falar o seguinte. Na próxima aula, a gente vai começar a falar do capítulo de matrizes, sistemas lineares, tudo isso para cálculo numérico. Esse material digitado eu acho que eu vou colocar, né, nessa semana, e também devo enviar amanhã, vou tentar fazer amanhã ainda, é uma lista de exercícios com essa parte que eu terminei hoje, que é de polinômios e essas contas aí. A localização de raízes para polinômios. Aí é uma lista de exercícios para vocês treinarem. E eu vou receber, vou abrir uma atividade com uma data para vocês postarem, certo? Aí vai ter uma nota nisso daí também. Já o que eu vou começar na quinta, esse material eu vou postar. Aí ele é um pouco maior, porque essa parte se chama matriz de sistemas lineares, mas tem uma parte que é mais rápida. Ele é maior, mas tem uma parte que você já conhece e é resolução de sistemas lineares, tem algumas coisas lá que você já deve conhecer, encontrar a matriz inversa, coisas assim. Aí existem uns métodos próprios que a gente vai usar aqui e não é uma parte difícil, é uma parte fácil. A disciplina inteira é fácil, ela só é mais trabalhosa porque precisa estar fazendo muitos cálculos, mas não tem muito trabalho, tá certo? Aí com isso a gente
continua para ver se a gente termina dentro desse mês esse material e ainda fala um pouquinho de interpolação. Beleza, então é isso. Vou interromper a gravação. Certo, professor. E o da atividade anterior, o senhor já olhou? Estou olhando. Eu só não vou Certo, colocar a nota lá. Eu certo. creio, assim, no geral, eu uso a plataforma do Google Sala de Aula para receber. Eu não ponho as notas lá, não. Às vezes eu deixo sem colocar. Eu coloco a nota no sistema, que é o que vale. Porque senão o aluno vai ficar achando que a nota que está lá no Google Sala de Aula é a nota que ele vai ter no trabalho. Aí, para não induzir a esse erro, eu deixo para colocar no sistema. Porque o sistema tem o próprio método de arredondamento, o da URCA, né? E é isso, eu Tá vou bom. interromper.